Olá, amigos, bem-vindos ao nosso canal Espiritismo na Quarentena, em que nós podemos aproveitar o tempo em que estamos nos resguardando em relação a contágios, para enriquecer o nosso conhecimento, para desenvolvermos nosso pensamento e refletirmos em coisas positivas. Hoje vamos, continuando o estudo do Livro dos Espíritos, analisar o capítulo 3, a criação. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem. Então essa imensidão é o nosso universo. E Kardec logo inicia o capítulo perguntando: afinal, o universo foi criado? Ou ele existe de toda a eternidade como Deus? E os espíritos, sempre muito diretos, respondem: ele não pode ter sido feito por si mesmo. E aí, no complemento da resposta, Kardec diz assim: então, ele não foi feito por si mesmo e não podendo ser obra do acaso, que seria absurdo, deve ser obra, então, de Deus, um ser superior capaz de produzir aquilo. Mas como será que Deus criou o universo? Será que nós podemos conhecer o modo como os mundos foram formados? E os espíritos, então, como acontecia nas outras questões dos outros capítulos, muito circunspectos na hora de avançar alguma informação científica, para não poupar o homem do seu trabalho, para não fazer isso por ele, e ao mesmo tempo respeitando as condições de entendimento da época, dizem assim: tudo que se pode dizer e que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria espalhada no espaço. Isso é muito interessante porque da época de Kardec, meados do século XIX para cá, várias teorias foram sendo formuladas à medida que as novas descobertas foram sendo feitas no campo da astronomia, da astrofísica, sobre a origem da formação dos mundos. Há teorias que se baseiam exatamente nessa ideia, na condensação da matéria espalhada no espaço, e que por força da própria atração gravitacional se condensa em alguns pontos, formando os sistemas estelares, as galáxias e os sistemas planetários e os próprios corpos celestes. Há também teorias mais sofisticadas, como a teoria da grande explosão. O universo teria se originado de uma grande explosão, chamado Big Bang, e daí para frente toda a matéria teria se expandido no universo e estaria até hoje se expandindo, como algumas evidências experimentais mostram. Mas há outros que acham que, na verdade, não houve especificamente um Big Bang, mas houve vários Big Bangs periódicos em que a explosão, a matéria expande, depois se contrai, depois expande de novo, depois se contrai. Na verdade, as evidências têm sim aumentado, mas ainda a ciência reconhece que não domina, ainda não tem condição de estabelecer uma única definição, uma única teoria final para explicar isso, não é? E estamos aprendendo, e o papel de Deus, de forma nenhuma, pode ser descartado. Há alguns pesquisadores que até acham que não seria necessário um Deus para criar todo esse mecanismo, mas sempre que se volta cada vez mais para trás, no início se pergunta: bom, mas ok, essas leis, essa forma, essas partículas, essas radiações seriam a origem do universo, mas quem criou as leis? Como elas foram formadas de uma maneira tão inteligente, tão previdente, de modo que por trás disso tudo sempre vai estar a presença de um Criador. Entre os corpos celestes há os meteoros, aos planetas, as estrelas, aos cometas. E Kardec pergunta assim: será que os cometas seriam, como se pensava na época, uma espécie de planeta em formação, uma condensação de matéria,
para formar o planeta? E os espíritos também, muito circunspectos, respondem: isso está certo, mas é absurdo acreditar na sua influência. Ao que eles se referiam? Eles se referiam ao fato de que muitas pessoas acreditavam numa influência mística dos cometas, né? Na época do cometa de Halley, por exemplo, algumas pessoas achavam, quando viram no céu o cometa de Halley, que aquilo era um aviso do fim do mundo, um aviso de um castigo de Deus chegando. Outros achavam que não, que era um sinal de que haveria grandes catástrofes ou de uma grande sorte. E muitas pessoas acabaram sendo muito afetadas por essas ideias a respeito de um fenômeno que na verdade é simples. E os espíritos dizem isso claramente, né? É absurdo acreditar na sua influência, na influência que vulgarmente lhe atribuem, né? E a duração da formação dos mundos? E aí os espíritos também são circunspectos, dizem: não, isso somente o Criador o sabe, não é? Até hoje nós não temos uma informação total sobre a formação da Terra, mas já temos, de lá, de Kardec para cá, graças à descoberta e às pesquisas sobre elementos radioativos presentes na Terra, já foi possível deduzir que a idade da formação da Terra é da ordem de alguns bilhões de anos atrás, né? Cerca de 4 ou 5 bilhões de anos atrás. Isso dá uma ideia, um número preciso? Não, mas já é alguma informação um pouco mais completa do que na época que Kardec fez essa pergunta, né? Muito bem, continuando. E quando a Terra começou a ser povoada, né? São perguntas muito interessantes feitas naquela época, que são totalmente do domínio das ciências, mas que antigamente se achava que era só do domínio da religião, não é? Dizem os espíritos que no começo tudo era o caos, porque os elementos estavam fundidos. Pouco a pouco cada coisa tomou o seu lugar, e aí apareceram os seres vivos apropriados ao estado do nosso globo. Isso é interessante porque, segundo o que se conhece hoje, no início da formação da Terra, há bilhões de anos, de fato a formação da Terra se deu com uma temperatura bastante elevada no início, né? Não havia condição naquela temperatura de haver clima para se formar a vida, não havia água em estado líquido, muitos dos corpos sólidos estavam em forma de vapor, muitos elementos sólidos faziam parte da atmosfera, não era possível se formar nenhum corpo vivo. Mas à medida que houve o resfriamento ao longo dos milhões de anos, o resfriamento da Terra, então começou a se criar condições para que houvesse uma atmosfera mais adequada para os seres vivos como nós entendemos. Começou-se a haver precipitação de água, e aí devagarinho começou então a haver condição para os seres vivos. E de onde vieram os seres vivos para a Terra? Pergunta Kardec. Então os espíritos dizem que a Terra já continha os germes que esperavam um momento favorável para se desenvolver. Os princípios orgânicos que já existiam se reuniram desde o instante, olha que interessante, em que cessou a força da dispersão. E aí começaram a formar os germes dos seres vivos. A força de dispersão era a própria força devida à agitação por causa da alta temperatura, né?
que não permitia que os princípios orgânicos se juntassem e formassem as moléculas necessárias para produzir os corpos que seriam vivos depois, os germes dos corpos vivos. Mas que depois, com o tempo, isso foi acontecendo. Né? Interessante isso, disseram ainda os espíritos. Kardec perguntou onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra. E os espíritos então dizem que estavam, por assim dizer, no estado fluídico, no espaço, entre os espíritos ou então em outros mundos, né? Esperando o momento em que a Terra seria criada e teria condição para que houvesse proliferação da vida nela. Então, já de cara, os espíritos deixam claro a ideia de que há vida, sim, em todos os outros planetas, que a vida já existia antes de haver o planeta Terra, e a Terra não foi nem o primeiro e nem será o último planeta em que vai existir vida. Né? Isso é claro, quer dizer, Deus sempre foi criador, e sempre houve mundos que foram criados que então tinham vida. Mas essas questões tocam em pesquisas interessantes da nossa ciência biológica, da astrobiologia também. Né? Há algumas teorias sobre o surgimento da Terra. E uma das teorias, a teoria da panspermia, é a teoria que diz que os germens da vida teriam vindo no impacto de cometas, meteoros com a Terra. E que esses cometas, esses corpúsculos celestes, viriam trazendo elementos que serviriam para, de alguma maneira assim, fecundar os outros elementos que estavam aí na Terra para formar os corpos vivos. Outros acham que não, que a própria Terra criou condições de produzir vida, fazendo experimentos aqui que simulavam as condições daquela época, verificaram a possibilidade de produzir alguma vida à medida que foram mudando algumas condições. Então acham que é possível que tenha começado a vida por si, sempre pela união das próprias partículas e germes que já existiam. Né? Então isso é interessante. Há informações do ponto de livros psicografados de que os espíritos também teriam colaborado, outros espíritos teriam colaborado trazendo para a Terra aquilo que viria a ser depois as bases, formar a base do protoplasma aqui na Terra. Né? Então são assuntos bastante interessantes e que o espiritismo pode colaborar. Era muito comum nessa época a teoria da geração espontânea. Né? E aí Kardec pergunta, há seres que ainda nascem espontaneamente? E os espíritos dizem que sim, mas que o germe primitivo já existia, não que eles apareceram, mas já existia e que estava simplesmente em estado latente. E fazem a comparação com o que acontece nos tecidos nossos, quando nós temos aí uma expansão de bactérias ou de vermes nos nossos tecidos, e que parece que não existia nada e de repente elas aparecem ali. Claro que já existia alguma coisa antes, algum germe antes, e que depois, quando houve condição, se expandiu e produziu a vida. E a espécie humana? A espécie humana veio ao seu tempo. Né? Veio ao seu tempo. Nós podemos conhecer a época da aparição do homem na Terra? Os espíritos disseram, olha, não, vossos cálculos ainda são quiméricos. Hoje nós temos muito mais informações a respeito disso e já podemos avançar um pouquinho sobre o aparecimento do homem na Terra. Mas claro que o homem não veio a partir de um germe original, né? Mas ele também foi se formando em conexão com as outras espécies.